Ele simplesmente pegou a minha mala de roupa que a gente tinha levado na viagem, colocou dentro do carro, pegou a mochila do meu filho, jogou dentro do carro, acelerou com esse carro, mandou a gente entrar. Eu entrei, mas assim, ele se transformou. Ele se transformou num monstro. Ali eu conheci o verdadeiro monstro com quem eu estava convivendo. Ele simplesmente me colocou num hotel e foi embora. Simplesmente foi embora. Eu tinha minha casa. Eu falei, mas para quê? Eu achei que ele fosse ficar comigo, tentar resolver. Eu não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu estava tão vulnerável que eu nem. A minha ficha não caiu. O que eu estou fazendo nesse hotel? Então, eu tinha uns 18, 19 anos, quando eu conheci o pai do meu filho mais velho. É, eu estava num relacionamento de, e eu me cansei desse relacionamento e passei um tempo na minha irmã nessa época. E ele era vizinho da minha irmã. Acabei conhecendo, me envolvendo com ele e o processo, vivi junto com ele um tempo. Não cheguei a casar, mas cheguei a viver junto com ele um bom tempo. Até que eu descobri aos 22 que eu estava grávida. Eu tinha 18, 17 para 18 anos. Aí vivi esse tempo com ele e eu descobri que eu estava grávida. Só que assim, eu sempre entrava em relacionamentos imaturos, pessoas que não. E eu também era, né? E ficamos juntos um tempo, só que não deu certo. Ele queria viver outras coisas. Eu acreditava que ele era o amor da minha vida, mas não era. E dali para frente eu meio que me perdi um pouco, sabe? Eu, eu deixei com que a vida me levasse. Eu não parei para prestar atenção nas responsabilidades que eu deveria ter para como mãe. Não, com o meu filho eu cuidei, amei, tratei, cuidei sempre do meu filho. Só que o meu lado mulher, afetivo, eu não cuidava desse lado. Eu achava que o que eu não vivia aos 17, 18, 19 anos, até os 22, meio que me enclausurei, fiquei na. E acabou não dando certo esse relacionamento. Depois de alguns anos, eu saí, eu morava na casa do meu sogro, com ele. Aí eu saí de lá e fui viver com meu filho. Eu trabalhava, vivia com meu filho. Nessa época eu trabalhava em uma área de São Paulo e eu morava em outra área de São Paulo, longe. Aí eu cuidei do meu filho sozinha, não tive o apoio dele, porque ele acreditava que ele tinha que viver. Então, eu apoiei ele, a faculdade, apoiei ele em todos os sentidos, e eu abri mão de uns direitos que era do meu filho, de pai, de presença, de financeira, e meio que coloquei essa responsabilidade só para mim. Aí o tempo passou, aos 10 anos depois, eu me envolvi com uma pessoa que eu acreditava que poderia ser a pessoa, sabe, da minha vida. Eu acreditava, assim, porque eu conhecia ele de infância, da adolescência, de escola, e me envolvi com ela. Só que é, ele queria uma exclusividade, ele queria que eu fosse só, eu não ficasse em casa, eu tinha uma responsabilidade de um filho mais velho. E ele acreditava que eu tinha que viver com ele em situações dele. E eu não podia abrir mão do meu filho mais velho. Aí eu acabei tendo uma divergência com ele e ele me impôs: ou você vem e fica comigo em casa, ou a gente não se vê mais. Aí eu expliquei para ele, falei, mas eu tenho um filho, eu não posso ficar saindo. Ele não entendeu, ele falou, se você não for assim, então eu não quero um relacionamento. Isso a gente já estava um tempinho junto. Tudo bem. Eu abri mão dessa parte da minha vida novamente, só que 2 meses depois, 2 a 3 meses depois que eu terminei esse relacionamento, eu descobri que eu estava grávida.
E eu nunca mais achei esse homem. Até hoje eu nunca mais achei esse homem. Tive um contato com ele, um breve, mas ele saiu da situação quando eu apresentei o filho dele por foto, porque eu não tinha contato. Ele aceita, ele sabe que é dele, mas nunca teve uma preocupação em estar perto. Hoje meu filho está com 16, agora em dezembro ele faz 17. E ele nunca teve esse lado pai também. E eu meio que, como eu tive os meus problemas na infância com o meu pai, eu meio que me responsabilizava por eu não ter dado um pai ao meu filho, uma figura masculina. Então eu procurava isso incessantemente, sabe? Meu pai já estava doente quando eu estava grávida. Já estava. Ele já estava doente. Aí meus pais mudaram de Praia Grande para São Caetano, São Caetano do Sul, e eu fui para lá com eles. Chegando lá, eu fazia a minha parte, trabalhava, tudo. Só que essa parte Meu pai, quando descobriu a doença, ela já estava avançada, ele já estava há 5 anos com a doença e a gente só veio descobrir isso próximo dele morrer. Ele acompanhava com o médico, tudo certinho, só que o médico nunca conseguiu descobrir qual era o problema dele, era mais, focava mais no coração, mas não focava em outras partes da. Acabaram descobrindo que ele tinha um câncer. E eu fazia o processo de correr atrás, vai para o hospital, se interna com ele, faz isso, faz aquilo. Minha mãe já era uma pessoa que eu acreditava que era idosa, e ela não precisava desse lado de se esforçar, ter que ficar no processo de ir e vir. Ela me acompanhava, mas quem fazia mais o lado do hospital, isso, aquilo, era eu. Até tinha um irmão que me acompanhava, que morava em São Caetano na época, ele até me acompanhava. Mas para a esposa dele aquilo era um fardo, então eu fazia esse processo. Então, algumas vezes eu tive que abrir mão da minha parte amorosa, da minha parte profissional, algumas vezes não, abrir mão da minha parte profissional, de tudo para poder me dedicar a isso. Ao meu pai e à minha mãe. Minha mãe já era idosa, meu pai já era idoso. Eu era a que estava ali que poderia dar esse apoio. E, e assim foi. Meu filho foi crescendo. Quando meu filho menor estava com 3 para 4 anos, meu irmão já tinha mudado de cidade e ele pediu para que a gente fosse para lá, a cidade onde ele foi. Nós fomos. Só que assim, era eu ali. Só que o quadro do meu pai veio se agravando, no sentido da doença. Foi se agravando. E ele já era idoso e eu acabei ficando com ele nessa parte do hospital, internação. Ele ficou praticamente internado 6 meses no hospital com câncer. E eu lá. Só que eu tinha 2 filhos. Eu tinha um filho adolescente de 16, de 14, e tinha um filho de 4 anos. Só que assim, ó, o pai está doente, a mãe não pode e você vai ficar fazendo essa parte. Só que eu tinha que ter uma estrutura familiar para que alguém cuidasse dos meus filhos para que eu fizesse essa parte. Porque não tem como eu me dividir em duas. E essa parte ela não houve. Minha mãe preocupada com a situação do meu pai, minha mãe fez a maior parte da. Minha mãe cuidou dele, só que ela era idosa. Aí o que que eles fizeram? Largaram minha mãe no hospital com o meu pai, e eu ficava com os meus filhos, até aí normal. Só que um dia o meu irmão me abordou e falou: Você vai ter que ir para o hospital porque a mãe precisa vir para casa descansar. Falei: Tá bom. Eu concordei e falei que sim, fui. Eu falei que fui, iria, só que assim, uns 2 dias antes de eu ir, o meu pai caiu. Minha mãe não tinha mais condições de olhar, ela estava cansada. Meu pai caiu no hospital e teve um corte profundo na cabeça e no ombro, e que foi fratura exposta, dentro do hospital. Aí o hospital chamou a atenção, pediu para que alguém ficasse no lugar dela, porque ela não tinha essa condição de ficar lá. Realmente não tinha. Aí eu conversei com essa parte com a minha cunhada, com o meu irmão, e falei, alguém pode ficar com os meus filhos, que eu tenho que fazer essa parte, é minha responsabilidade. Eu peguei para mim essa responsabilidade e fui.
Só que foram 6 meses dentro do hospital eu não tive o apoio da minha família com eles. Minha mãe nervosa com aquela situação, minha mãe fez a maior parte, só que assim, é, cuidei, cuidei dele até onde eu pude. Só que ele faleceu. E nesse tempo de falecimento dele, eu perdi um sobrinho. E minha mãe, quando eu contei para minha mãe que esse meu sobrinho, ela que criou, foi criado com a gente. Quando eu contei para ela que ele tinha falecido, automaticamente ela entrou num quadro de Alzheimer. Tipo, ela entrou como diz o médico, ela entrou na casinha e não saiu mais. Então eu comecei a perceber que ela não ia voltar, não era mais a minha mãe ali. Tomei essa responsabilidade novamente para mim e segui com ela. Só que, assim, foram muitos anos, 8 anos cuidando dela, com Alzheimer. Nesse tempo, eu descobri que eu não estava bem de saúde, mas segui minha vida. Eu comecei a sentir, saiu uma hérnia, e eu acredito que seja de pegar peso, pegar o meu pai no colo, banho, porque essa parte mesmo no hospital, quem fazia era eu. Ele não permitia que ninguém chegasse perto dele, a não ser eu. E eu descobri uma hérnia. Só que assim, eu não fui atrás ainda. Até aí, então, o meu pai faleceu e chegou num limite do cansaço físico, porque eu sentia muita fadiga, cansaço, mas era cansaço ao extremo mesmo, sabe? E eu que pedi para meus irmãos, minha mãe já estava comigo há 8 anos, e assim, eu pedi para os meus irmãos ficassem um pouco com a minha mãe, dividisse essa tarefa comigo, porque ela era pesada. É uma tarefa pesada. Alzheimer não é brincadeira. E com criança pequena, e eu coloquei a responsabilidade um pouco em cima do meu filho mais velho por ele ter que me ajudar, mas ele me ajudou, nunca me cobrou, ah, mãe, eu não quero cuidar dela, eu não vou fazer. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha que cuidar dela com Alzheimer. Então eu tive que sair do trabalho novamente. Morávamos nós quatro, eu, meus dois filhos e minha mãe. Só que assim, eu não sei se você sabe, acredito que sim. Tem muitos casos de pessoas que acusam o cuidador de coisas que não é real, não é legal, sabe? Então eu era a que era sustentada por ela, mas ninguém me ajudava a cuidar. Eu dava o sustento aos meus filhos. Eu não tinha essa parte do sustento dos meus filhos. Então foi emocionalmente, fisicamente, olha, todos os sentidos foi difícil para mim. Aí um dia eu surtei. Um dia eu surtei e falei para os meus irmãos: ou vocês dividem essa tarefa da minha mãe comigo, ou eu vou entrar na justiça e pedir o direito, porque é um direito dela. O nome disso eu não me lembro agora se é alienação, né? Parental, que chama? Acredito que seja isso. Eu entrei em contato com a Defensoria Pública e pedi para que eles me ajudassem. Sim, aí essa parte aí eles vieram, mas assim, não vieram amigavelmente, como uma família. Falaram, tá bom, então a gente vai ficar nessa parte agora, depois você pega novamente, quando você estiver melhor. Não, não foi assim. Eu fui agredida pelos meus irmãos, eu fui coagida pelos meus irmãos dentro da minha casa. Agora a gente que comanda tudo, deixa a responsabilidade é minha e você não vai ver mais a mãe. É como se fosse uma punição, por eu pedir para eles me dividirem essa tarefa. Na época, eu acabei aceitando tudo isso. Eu sempre aceitei, né? Essa parte do coagir deles. Sempre fui coagida e aceitava por querer perto, por querer uma família, por querer. Eu acabava sempre aceitando essa parte dos meus irmãos. Eles levaram minha mãe. E eu segui, arrumei um trabalho, fui trabalhar, coloquei meu filho menor.
Na escola, ele ia para a escola e uma vizinha cuidava dele para mim poder trabalhar. O meu mais velho já tinha ido embora. Ele foi morar com o avô porque ele tinha arrumado um trabalho na Gol e ia começar a faculdade. No processo dele, eu, com o processo da minha mãe, eu acabei não prestando muita atenção nesse lado e ele acabou indo aos poucos e eu nem percebi. Quando eu percebi, ele já estava lá. Mas apoiei, porque era o início de vida dele e a responsabilidade da minha mãe não era dele, era minha. Apoiei ele e ele foi. Ficou eu e meu filho mais novo sozinho. Só que eu comecei a sentir fadigas, cansaço físico, mas assim, ao extremo, dores insuportáveis. E no processo do trabalho eu comecei a faltar muito por essas dores, por essa situação. E começava, sabe, eu mascarava com medicação. Sempre com medicação, medicação e seguia, e seguia. Muito sozinha, sem amigos, porque eu nunca fui eu nunca fui ter muitos amigos. Até tinha muitos amigos na minha cabeça, mas eu era uma pessoa mais fechada, mas na minha. Sozinha, sem amigos, sem alguém para conversar, era aquela coisa do dia a dia. Eu acabei usando o aplicativo do Tinder e conheci algumas pessoas assim, só virtualmente, conversando. Tá, eu me lembro que o dia que eu baixei o aplicativo do Tinder, meu filho estava, o mais velho estava comigo. Aí, falou, mãe, quem sabe você não encontra alguém, você precisa de alguém, uma companhia, você está muito sozinha há muitos anos, você precisa ter alguém. Eu fui nessa. E uma semana depois, eu acredito, uma semana ou 2 semanas depois de ter baixado o aplicativo, eu conheci essa pessoa que foi o meu marido. Para mim, ele era o príncipe, aquele príncipe que eu esperei uma vida toda, sabe? E sempre amável. Ele era uma pessoa que tinha uma condição de vida bem acima da minha. Era eu e meu filho, eu morava numa casa pequena e a minha realidade não condiz com a dele. A dele era uma outra realidade. Só que assim, foram indo tempos, a gente foi conversando, ficávamos horas no telefone conversando. Tinha dia que a gente nem dormia. Conversa, 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 e isso ia durante a madrugada. Começou a fazer convites para mim almoçar, o jantar, eu acabava sempre dizendo não, porque a minha realidade era, assim, muito, mas muito diferente da dele. Hoje, para mim, nem, não seria tanto no meu ponto de vista, mas na época era muito diferente. E ele insistiu muito, eu consegui enrolar ele uns 4 meses para conhecer, mesmo porque eu tinha medo. Eu estava com uma criança e um relacionamento, eu não sei quem eu vou colocar na minha vida, eu não sei quem eu vou colocar na vida do meu filho, eu acabei meio que recuando, e aos poucos ele foi me mostrando que não era ele não era nenhum monstro, e eu perdi um pouco o jeito de conhecer as pessoas, sair, eu tinha medo, literalmente eu tinha medo. Mas acabei aceitando depois de uns 4, 5 meses. 4, 5 meses acabei aceitando. Conheci. Eu conheci ele e foi, tipo, meio, foi assim, instantâneo, sabe? Ah, eu realmente encontrei a pessoa da minha vida. Na minha cabeça era assim. E ele demonstrava ser aquele homem que eu acredito que o abusador é assim, né? Ele se demonstra um homem amável, o príncipe encantado. Depois a gente descobre que não era isso e que não era assim. E ele foi essa pessoa. Ele me cercava de todas as formas, ele me mandava flores, ele me envolveu na vida dele de um jeito que eu. Foi tudo muito rápido também. Meio que eu precisava de viver isso para sair um pouco daquilo que eu vivi, esquecer um pouco aquilo que eu vivi. Eu precisava sair, eu precisava disso. Naquele momento eu precisava viver. E foi sim uma coisa tipo meio que de novela, sabe? Era tudo muito surreal na minha vida inteira, aquilo era surreal.
E ele me tratava muito bem. Só que foi muito rápido, foi muito rápido. Com a lábia dele, o jeito dele, ele acabou me levando para morar próximo dele, porque ficaria mais fácil. Eu morava, na época, no Ipiranga, no bairro de Ipiranga, em São Paulo, e ele morava em Itapecerica da Serra. Era longe. Então, como a gente ia se ver? Como ia fazer? Eu acabei abandonando o trabalho, meio que fugindo um pouco daquilo tudo que eu passei. Foi uma fuga, sim. E menos de 3, 4 meses já estava morando na cidade dele com ele e meu filho. Meu filho nunca teve aquele lado paterno, né? Então ele acabou meio que se unindo a isso. Ele acabou aceitando, eu acabei levando meu filho a isso. Aceitei, só que assim, o processo da gente estar junto, acho que não, isso, em 2 anos a gente se conheceu. Aí, assim, quando a gente. Em 2 anos não, desculpa, eu errei. Nesse processo da gente se conhecer, eu ainda tinha aquelas crises de dores. Ela vinha, ela voltava, ela sumia, ela vinha, ela voltava. Eu mascarava com a medicação, ia mascarando. Só que ele nunca demonstrou. Ele demonstrava sinais, ele dava sinais de que ele era um abusador, que ele era um monstro. Só que a dependência era tão gigantesca que para mim era fofo ver os ciúmes dele, ver a forma com que ele já passava a me tratar. Eu não podia tomar um banho sozinha, porque tinha que esperar a hora que ele tomava. Eu não poderia jantar, porque eu tinha que esperar a hora dele jantar. Nós chegávamos do trabalho, ele sentava na frente da TV e eu tinha que ficar esperando até ele levantar, tomar o banho, jantar. Eu não podia fazer janta, eu não podia mexer com comida, eu não podia mexer com casa, roupa, coisas que mulher normalmente faz. Na cabeça dele eu não tinha que fazer isso. Na cabeça dele eu era uma mulher troféu, que ele sabia a forma de me tratar e o que eu deveria ou não fazer. Eu não tinha vida. Então, assim, eu aceitava migalhas. Isso para mim era difícil. Eu falava, mas eu tô acostumada a lavar, passar, fazer a minha. Foi assim que eu fui criada e é assim que eu gosto, porque eu gosto de cuidar, sabe, de fazer minhas coisas. E ele me não permitia que eu fizesse. Ele meio que me colocava numa redoma, mas ao mesmo tempo maltratava. Quando eu fui morar na cidade, eu tinha uma casinha onde eu deixei as minhas coisas. Continuava pagando aluguel. Porque aos poucos eu fui indo morar com ele. Aos poucos, não fui morando de primeira. Então, aos poucos eu fui largando lá e vindo para ele, para a casa dele, fui ficando. Quando a gente tinha uma briga, uma coisa que eu não aceitava, eu voltava para lá, mas era tão perto que. E ele era muito ciumento. Às vezes a gente tinha uma briga boba, ele queria que eu ficasse, eu falava que eu tinha que ir, porque eu tinha que cuidar das coisas em casa, que eu tinha que resolver as minhas coisas. Ele já se transformava num monstro, porque ele chegava de madrugada na minha casa, falando que eu tinha amante, que era uma situação bem complicada, bem complicada. Ele arrumava amantes para mim, ele arrumava situações que não existiam. E eu dando todo o apoio, toda aquela coisa de um relacionamento. Na minha mente era saudável, só que não era. E era assim, ele viajava muito, 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 muito. Ele viajava muito. Ele todo final de semana falava para mim fazer os planos, reservar hotel, que a gente ia viajar e eu escolheria o lugar. Só que eu nunca gostei muito de viajar, não é muito a minha praia viajar. Mas ele fazia questão que a gente fosse viajar todos os finais de semana. Alguns finais de semana eu passava mal pela situação da situação, só que até então eu ainda não sabia dessa situação do câncer. E eu passava mal. Aquilo foi deixando ele nervoso. Aí ele entrou em contato com um amigo dele e perguntou se tinha como eu fazer, porque assim, eu não tinha plano de saúde. Então eu tive que procurar pelo SUS, eu.
Porque, assim, se fosse para chamar, pedir para ele uma viagem para fora do Brasil, ele arrumaria essa passagem. Mas pagar um plano de saúde para mim não estava nos planos dele, porque eu abdiquei de tudo da minha vida. Eu deixei de trabalhar, fazer as minhas coisas, sair da minha cidade para ele. Só que eu acabei indo pelo SUS, e sim, sempre passando mal, ele já estava esgotado com aquela situação. Até que ele conhecia um amigo e perguntou se tinha como eu fazer alguns exames. Esse amigo dele, ele é muito. Ele é bem conhecido na cidade de Itapecerica. Eu acabei, ele acabou me levando para fazer uns exames em Itapevi. Nesse processo dos exames em Itapevi, eu descobri que eu estava com câncer. Fiz os exames, tudo, fui internada diversas vezes, eu tinha os sintomas, dores abdominais, comecei a ter dores fortíssimas, é muito forte, de chegar a ponto de desmaiar de tanta dor. E na minha cabeça era a hérnia que eu tinha, ela era meio focada do lado esquerdo. Eu achava que era por conta da hérnia. Aí eu comecei a passar por um processo de investigação no médico. E eu estava entrando no processo de o médico pediu alguns exames para fazer a cirurgia da hérnia. Só que aquelas dores eram constantes. Eu cheguei a defecar sangue, que é o processo do câncer de cólon. Esse é o processo do câncer de cólon. E eu descobri que fiz alguns exames, o médico pediu, a médica, numa consulta, pediu para que eu fizesse uma colonoscopia. Eu fiz a colonoscopia e em 15 dias o resultado da biópsia. Foi constatado um câncer. Ali começou um processo de luta pela minha vida e um processo de. Ali acho que foi o ponto do relacionamento onde eu fui mais judiada, porque era frescura as dores que eu sentia, aí tudo eu colocava a culpa em cima do meu câncer, e ele não ia dar conta de cuidar de mim, porque ele não sabia não cuidar nem dele como ele ia cuidar de alguém. Só que assim, esporadicamente. Hoje ele era um amor, daqui 5 minutos ele mudava, ele já era um monstro. Ele falava para as pessoas que ele era, que ele estava triste por ver a minha situação, que ele me amava, mas a real não era assim que ele me tratava. Então, assim, eu fui muito judiada nesse processo. Fui, fiz a cirurgia, que deveria ter que ser feita. Ele me abandonou no hospital. Eu não tive rede de apoio da família, como vocês já sabem, não, não tinha apoio de família. Então eu tive que seguir sozinha. Eu tive que, mais uma vez, abandonar o meu filho, desta vez para cuidar de mim. Abandonar no sentido de não estar no dia a dia com ele integralmente, sabe? Como ele precisava, como ele merecia. E eu fui fazer essa cirurgia e eu fiquei internada uns 15, 20, 25 dias. É assim, foi tudo tão surreal. Deus mudou. Deus me apoiou, acho que de uma forma, ele me mostrou de uma forma bem diferente que eu precisava me conhecer. Eu precisava entender o que estava acontecendo ao meu redor, sabe? E eles pediram para que eu fosse internada, eu fui internada. Só que assim, foi tão sutil tudo isso, a parte do hospital, porque assim, eu não percebi que eu ia para uma mesa de cirurgia, eu não percebi nada. Eu só me buscaram no quarto e falaram, ó, vamos, vamos, só que eles me falaram, vamos, André, a cirurgia vai ser feita agora. Eu não sei se foi Deus que preparou minha cabeça, eu meio que me desliguei um pouco. Eu fui para a mesa de cirurgia, eu fiz a cirurgia e essa cirurgia durou 12 horas e meia. Só que assim, quando eu saí do processo, a gente sai
da sala de cirurgia e vai para o pós-operatório. Eu fui para a UTI, deu uma complicação e eu fiquei alguns dias na UTI, mas deu tudo certo e eu fui para o quarto. E aí, o hospital entrou em contato com ele para avisar que tinha subido para o quarto, que ele apareceu, eu fiquei internado uns 25 a 28 dias, acho que é por aí. E ele apareceu duas vezes no hospital. E era uma cirurgia séria, não era uma brincadeira. Só que nesse tempo, 25 a 28 dias, eu não via o meu filho. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estive no hospital, quem cuidou de mim foi uma filha de uma paciente, que era um hospital público. Então, era um quarto com duas pessoas e ela fez o processo de cuidar, de me ajudar, de cuidar, me dar o banho. Ela fez esse processo, entendeu? Ele praticamente não vinha, ele alegava que ele trabalhava e não tinha tempo. Sendo que a visita era, não tinha horário de visita, o hospital era liberado as visitas. E às vezes ele aparecia, às vezes não, e quem cuidou de mim foi uma filha de uma paciente que estava lá para ser operada também. No processo que eu fui para cirurgia, internada, para fazer a cirurgia, meu filho, conversei com ele, expliquei, você vai ter que ficar com ele para que eu passe essa parte. Não, fica tranquila, vou cuidar dele direitinho e tal. Eu acreditava, aí, tudo bem, ele era o meu marido, por que não ficar com meu filho? Ele ficou. Só que assim, ele tratava o meu filho de uma forma na minha presença, na minha ausência de outra forma. Ele era seco, agressivo, não batia. Não posso, isso eu não posso dizer que sim, mas ele era muito agressivo nas palavras. Era como se o menino fosse um fardo para ele. Sempre tratou meu filho muito bem, sempre. Nossa, era incrível a forma que ele tratava meu filho. Ele fez um aniversário, ele fazia as coisas para ele. De início, assim, durante um bom tempo. Eu só vim descobrir, ele ia viajar e era obrigado a levar meu filho, era um fardo, enquanto eu tive internado. E quem acabou cuidando um pouco do meu filho e fazendo essa parte de banho, comida, foi a empregada, uma moça que vinha para fazer algumas coisas em casa, e a nora dele. Os dois, as duas é que fizeram essa parte dar o apoio para mim. Porque eu não estava indo ali numa festa, eu não estava indo ali num encontro de amigos e viajar, não, não era uma viagem. Eu estava indo para um hospital fazer uma cirurgia de retirada de um câncer. E isso não afetou em nada ele. A notícia não afetou em nada ele. Ele não se abalou em nada em momento algum. Ele me demonstrava, mas não era a forma com que, com ações. E esse tempo, assim, eu pedi para que pudesse entrar em contato com eles, pudesse levar meu filho. Eu queria ver meu filho. Aí, o hospital negou porque não podia mesmo. Ele era menor e não podia. Então, eu tive que aguardar esse tempo todo para poder ver o meu filho, saber o que estava acontecendo. Eu não tive contato com o meu filho. E tinha o meu mais velho. Eu pedia para ele: tem como você ligar meu filho? Eu pedi para que ele venha me ver. Ele era mais velho. Ele alegava que meu filho estava em fase de faculdade, com provas, e que não dava para vir. Meu filho realmente não veio me ver durante o processo do hospital, durante o processo em casa, ele não veio me ver. E eu acabei voltando para minha casinha, aquela que tinha deixado lá atrás, porque ele foi viajar e me largou. Ele simplesmente foi para Natal com os amigos e me deixou em casa. Ele falou para minha vizinha: olha, vê o que ela precisa sem eu saber. Vê o que ela precisa aí, se resolve, depois eu acerto com você. Foi embora. Voltando de viagem, eu iniciei a quimioterapia, né?
que para ele era um fardo ter que me levar nas quimioterapias. Eu morava em Itapecerica e as minhas quimios eram em Osasco, no Instituto, eu fazia pelo Instituto do Câncer, mas era no ICESP de Osasco. E era longe, era distante. Mas para ele era um problema, porque a quimio ela durou 11 meses, quase um ano. E aquilo era um fardo para ele. Só que ele não respeitava o meu ponto de quem faz químio tem um processo de depois pós-químio, químio. É cansaço físico, você não tem fome, você só quer dormir, você não quer ver pessoas, você quer estar. Porque assim, é dores pelo corpo, é náuseas, é um problema imenso. Quem faz químio sabe que o processo é complicado. Eu não tinha esse direito, eu não tive esse direito de repousar depois das químios. Ele simplesmente viajava e falava, vamos embora, porque você tem que ir. E eu ia, porque acreditava que eu vou perder esse homem se eu não estiver ao lado dele. Não pensei em momento algum em mim. Eu pensava nele. E eram dores horríveis, viagens longas, lugares que eu não poderia frequentar, que quem faz químio não pode tomar sol, não pode estar próximo de sol, essas coisas, praia. E ele parece que fazia proposital. Me levava diretamente para lá e levava uma galera junto. E eu tinha que cozinhar para essas pessoas. Era horrível, foi uma situação bem difícil. De fazer aquela parte do tá tudo bem, sendo que não estava tudo bem, aquilo ia destruindo, me destruindo por dentro, porque eu não era vista como eu tinha que ser vista. Um dia a gente foi viajar, ele simplesmente operada, tá? Operada. E com a químio, ainda recente, ele simplesmente vira para mim e fala: Você arruma suas coisas que a gente dá voltando de viagem. Ele simplesmente vira para mim e fala: sobe, vai tomar um banho enquanto eu resolvo as coisas aqui no carro e guardo as coisas. Deita um pouco para descansar. Eu peguei, deitei, ele subiu. Eu lembro que eu tomei banho, deitei e cochilei. Ele subiu simplesmente aquele, aquela forma do relacionamento tóxico que eu não enxergava. Ah, é porque eu te amo, você sabe disso, não sei o quê. E saiu. Aí eu me senti na obrigação mais uma vez de acolher ele, não a mim. Levantei e falei: o que foi que você tá? Não, não, não é nada, eu tô vendo TV. Eu lembro que eu deitei no sofá, na perna dele e estava vendo TV. Ele simplesmente me pegou, me levantou do colo dele agressivamente, me colocou sentado e falou: pega suas coisas que eu vou te levar embora. Do nada. Eu achei que fosse uma brincadeira. Eu falei assim, mas por que? Não entendi. Eu olhava na face dele, no rosto dele, era uma outra pessoa, não era ele que estava ali. Não era ele. Não era aquele homem que eu conheci, não era o homem com quem eu convivi quase 5 anos, não era. Não era. E ele simplesmente pegou, a gente tinha voltado de viagem naquele dia. Ele simplesmente pegou a minha mala de roupa que a gente tinha levado na viagem, colocou dentro do carro, pegou a mochila do meu filho, jogou dentro do carro, acelerou com esse carro, mandou a gente entrar. Eu entrei, mas assim, ele se transformou. Ele se transformou num monstro. Ali eu conheci o verdadeiro monstro com quem eu estava convivendo. Ele simplesmente me colocou num hotel e foi embora. Simplesmente foi embora. Eu tinha minha casa. Eu falei, mas para quê? Eu achei que ele fosse ficar comigo, tentar resolver. Eu não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Eu estava tão vulnerável que eu nem. A minha ficha não caiu. O que eu estou fazendo nesse hotel? Ele pagou a diária daquele dia para o outro dia, e dali eu tive que me virar. Simplesmente eu tive que me virar. Eu entrava em contato, ele não respondia.
desligava o celular, eu mandava mensagem, ele não respondia. Eu fui entrando em desespero, porque eu abandonei toda a minha parte familiar, que já não era estruturada. Eu não tinha amigos, porque ele me proibia de ter amigos, eu não podia ter amigos. Então, eu não tinha amigos. Eram os amigos dele, eram os meus amigos. Então, eu entrei em contato com algumas pessoas e eu obtive um não, como resposta de tudo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, porque foi muito surreal. Aí, no outro dia, eu me lembro que eu peguei as minhas coisas, peguei meu filho e, e segui um rumo. Voltei para minha casa, lá na casinha que eu tinha, só que eu sabia que eu não ia ter condições de bancar a minha casa mais. Porque eu trabalhava com ele, eu fazia as coisas com ele. Eu tinha dinheiro por isso. Ele simplesmente sumiu, disse que não entrava em contato. Eu peguei e falei, bom, eu entendi. Foi tudo muito rápido, tudo muito. Eu não vou seguir minha vida. Segui, fui, voltei para minha casa, conversei com a dona da casa, expliquei para ela o que estava acontecendo e, e fiquei. Eu me enclausurei lá dentro eu me tranquei com meu filho, lá eu fiquei. Tínhamos alguns amigos que viajavam com a gente. Ele fazia voo de paramotor, por isso ele viajava muito. E tinha alguns casais, era só em casais, até que um dia apareceu uma irmã de uma amiga nossa em comum, que começou a frequentar os lugares com a gente. Só que eu nunca tinha percebido essa situação. E simplesmente eu descobri que essa casa que eu morava era da irmã dela. E simplesmente eu descobri que não foi intuição feminina. Nunca você percebeu nada, nunca você viu nada, nunca demonstrou nada. De repente algo vem de dentro de você e fala, é tal pessoa, é isso que está acontecendo. Eu descobri por mim mesma, pela minha intuição, que era ela. Ela estava saindo com ele, eles estavam tendo um relacionamento. Como a casa que eu morava era da irmã dela, ela morava em cima. E ela começou a ter um relacionamento com ele, só que assim, eu nunca descobri, assim, de ver, ter certeza. Eu tive essa intuição. Perguntei para ele, como sempre, a gente é louca, né? A gente vê situações onde não tem, cria situações onde não existe. Na cabeça dele era isso. Entrei em contato com ele, pedi para que ele me desse uma. Eu estava totalmente sem rumo, eu não ia ter como continuar pagando aquele aluguel. Eu acredito que eu tinha como o tempo que eu trabalhei com ele, o tempo que eu fiquei com ele, eu tinha que rever, ele tinha que me dar uma assistência nesse ponto, já que ele não quer, eu até entenderia, mas ele tinha que me ajudar financeiramente em algum lado, porque eu trabalhei com ele quase 5 anos, segui com ele na loja quase 5 anos, fiz a minha parte, e ele simplesmente disse não. Só que assim, o problema era tão maior que eu me deparei sem ter para onde ir. O que que eu fiz? Eu comecei a organizar as minhas coisas. Era obrigada, eu sentia que era ela, mas nunca não tive provas. E eu fui obrigada a ter que ficar vendo ela. Só que assim, se você me entende, eu definhei. Eu já estava passando por aquele processo, eu estava muito magra, mas muito, muito magra. Muito magra, muito triste, depressiva, assim, num grau que eu não tinha mais o porquê estar aqui. Porque a vida para mim não fazia mais sentido. Não era porque eu perdi ele, sabe? É porque eu já havia perdido tantas coisas, a vida foi tirando tantas coisas. Mas foi o meu filho, de 9 anos, que me mostrou que, mãe, luta,
por ele, eu lutei por ele, eu não vou mentir, eu segui por ele. Ele me incentivou, ele me ajudou, ele estava ali para mim o tempo inteiro, integralmente na minha vida. Eu olhava para trás e falava, gente, como pode as pessoas não se importar? Eu não entendi o processo, porque as pessoas tratavam como se fosse uma gripe, esse meu câncer. Ele não era uma gripe, era algo muito forte. Para mim era muito forte. Eu nunca me fiz de vítima para ninguém. Eu só fui descobrir a mulher guerreira e forte que eu sou. Tudo realmente, tudo acabou, sabe? Quando tudo realmente acabou, eu falei, chega. Foi difícil, foi muito difícil. Aí eu lembro que eu vendi todos os meus móveis, entreguei o dinheiro para a dona da casa e arrumei algumas malas, algumas coisinhas nossas e nós seguimos no mundo, porque não tinha o que fazer. Eu pedi mil desculpas ao meu filho, eu pedi perdão para ele por ter colocado ele naquela situação, me sentia culpada por isso. Porque eu coloquei ele naquela situação, acreditando que era o certo, mas isso me consumia cada dia. Eu lembro que a gente foi para uma avenida próxima, onde a gente ia pegar o ônibus, e era aqueles ônibus intermunicipal da cidade, e não tinha dinheiro, o que eu paguei, todas as minhas dívidas, não sobrou dinheiro nem para o ônibus, nem para o ônibus. Eu lembro que eu fiquei, o meu filho sentado numa esquina, no ponto de ônibus, esperando, quando eu avistei o carro dele passando, e ela junto. E ela ria da situação, sabe? Ela ria do que estava acontecendo. E eu segui. Eu lembro que eu pedi ajuda para o motorista, pedi carona, pedi para ele se ele podia me dar uma carona, expliquei a situação para ele, mostrei a minha cirurgia, falei, eu não tenho para onde ir, não tenho. Eu tive que falar a verdade. Ele me deu uma carona até o Pinheiros, eu peguei ali, eu tive que fazer de novo aquela situação de pedir para que alguém me desse pelo menos a passagem para mim e para o meu filho do metrô. E eu lembro que eu desembarquei no Ipiranga novamente. Só que acreditando que eu ia ter uma rede de apoio ali, de amigos, pessoas, ali. Novamente veio a frustração. Eu me lembro que eu entrei, eu fui até a casa de uma amiga de anos, 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 anos assim, quando eu falo anos, é a minha vida inteira. Ela era minha vizinha, ela era minha amiga, ela era minha companheira, ela sempre foi, eu sempre abdiquei de muita coisa para estar lá, quando ela teve os filhos, quando ela operou, eu sempre estava lá, eu abandonava tudo para estar lá, para ela, para acolher, para estar ali, sempre fiz isso. Eu lembro que eu cheguei com meu filho, era umas 8h30 no domingo. Perguntei se ela poderia, no domingo não, numa sexta-feira. Eu perguntei se ela poderia me acolher, pelo menos aquela noite. Dali veio a primeira, a segunda puxada de tapete da vida, eu acredito que seja. Ela disse que não podia. Eu falei, tá, mas eu não tenho para onde ir. Quantas vezes eu deixei de fazer por mim, pela minha mãe, até pelo meu filho mais velho, para poder estar ali com ela, de apoiar, sempre estive, sempre, sempre. Para mim, ela era amizade incondicional, sabe? E ela disse não. Ela disse, eu te sinto muito, mas não dá. Nem para dormir lá, não pude. Eu falei, cara, o que vai ser da. Ela falou, não sei. Só que eu não tenho condições de te acolher aqui. Eu respirei fundo, falei, não, tudo bem, tudo bem. Eu vou. Não, fica tranquilo. Não, você não vai ficar chateada. Eu falei, não. Eu não lembro que eu fiquei tão atordoada. Eu estava atordoada. Eu peguei meu filho e sentei numa avenida bem conhecida lá no Ipiranga, respirei fundo e entreguei ali, mais uma vez, a minha vida nas mãos de Deus, porque eu não tinha o que fazer, eu não tinha quem pedir ajuda. Aos poucos, gradualmente, eu acabei dormindo essa noite na rua,
E amanhã eu resolvo. E tive uma ideia de procurar um amigo aqui, era um não, procurar outro amigo aqui, era não, eu procurei minha família, era não. Eu entreguei minha vida realmente na mão de Deus e falei, Deus, eu não tenho mais o que fazer, porque eu fiquei nessa situação 4 meses. 4 meses vivendo na rua, com meu filho, com câncer, devastada pela situação que aconteceu na minha vida, devastada, devastada, porque eu não tinha coragem de falar com as pessoas mais, sabe? Eu passei por aquele lado da vida, da vida de um morador de rua que você não é visto. Ninguém, eu passei por um outro lado, eu senti na pele, realmente, nós não somos vistos nem na rua, as pessoas passam como se não existisse ninguém. Aquilo para mim foi demais, eu me lembro que na primeira noite tinha um senhor, bem senhorzinho, mas bem, bem humilde, bem senhorzinho, com um carrinho que ele puxava as coisinhas dele, os recicláveis que ele pegava durante o dia, e ele pediu para que eu pudesse ficar no mesmo lugar que eu estava, com meu filho. Aquilo foi desesperador para mim, porque o medo de ser abusada, sabe, de alguém fazer um mal para mim ou para o meu filho foi tão grande, que eu fiquei dias sem sequer dormir, sabe? E ele simplesmente se encostou num cantinho, lá ele ficou. E todas as noites ele voltava para dormir lá. Só que assim, ele foi perguntando, nossa, uma menina tão nova, tão bonita, você não tem cara de que é moradora de rua, o que está acontecendo? E ele foi pegando, conversando, eu não me abrindo tanto, mas ele saía para trabalhar, para pegar os reciclados dele durante o dia, ele voltava com pão, com leite para o meu filho. Ele me levou arrumou um lugar para eu e meu filho tomar banho. Ele, ele trazia remédio para mim. Ele se importou comigo como uma filha. Ele me tratou muito bem, muito bem. Eu nunca mais encontrei esse senhor, nunca mais, mas ele fez na minha vida, pelo menos essa parte que eu vivi na rua, se sentir amada, sabe? Porque assim, ele nunca me viu. Era um senhorzinho, mas bem senhorzinho. Mas ele me deu todo o carinho que eu precisava naquele momento de ter alguém ali, sabe? Aí eu penso, uma pessoa estranha que eu nunca vi na vida, numa situação tão vulnerável quanto eu, fez aquilo por mim. Ele estava lá, ele me acolheu, ele me ajudou. Ele ele foi uma pessoa incrível. Eu lembro que num dia eu andava durante o dia com meu filho, com aquelas malas pesadas. E eu lembro que eu parei, de repente eu olhei para o lado e eu vi uma amiga de infância minha que estudava comigo na primeira série. Ela me reconheceu, ela veio falar comigo. Não, o filho dela passou por mim, só que eu não conhecia o filho dela. De repente voltou os dois. Ele falou, mãe, e aí ele explicou para ela o que estava acontecendo. Ela veio até mim, conversou comigo, perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, ah, não, estou esperando uma amiga minha, mas visivelmente eu estava suja, no sentido não era um banho normal que a gente toma. Visivelmente eu estava abalada, destruída. Ela chegou, perguntou o que estava acontecendo, eu evitei, falei, não, eu estou esperando uma amiga que vai vir passar para me pegar. Eu inventei uma história, ela não caiu, né? Eu lembro que ela me levou para casa dela, ela falou, vamos lá para casa, lá a gente conversa. Eu tentei esquivar, falei, não, eu tenho que estar esperando essa amiga. Ela falou, vamos comigo para casa, lá a gente conversa. Eu sei que ela me levou para casa dela com meu filho e ela me acolheu na casa dela. Eu só precisava de uma oportunidade.
ela me acolheu na casa dela, ela morava num, eu me lembro, ela morava com quatro, ela tinha quatro filhos, o mais velho já era casado e as três filhas dela, ela num quarto, sala e cozinha. E ela acolheu mais duas pessoas dentro da casa dela. E de início eu fiquei muito ruim, muito mal com isso, porque a casa era pequena, eu não queria estar atrapalhando, mas ela falou onde cabe um, cabe, não, onde cabe quatro, cabe cinco, cabe 10, você vai ficar aqui, eu vou te ajudar. Ela me ajudou tanto, tanto, tanto. Eu fiquei um mês na casa dela. Mesmo com essa situação toda, eu procurei trabalho, eu fazia unha durante de manhã, a parte da tarde eu trabalhava numa padaria. O dono da padaria, eu expliquei minha situação, contei o que estava acontecendo. E ele me admitiu na padaria dele. Então, assim, mesmo sabendo que eu estava com o processo do câncer, que ele não pensou em processo trabalhista, não pensou na doença, ele não pensou em nada. Ele falou, não, você começa amanhã. Eu lembro que pela parte da manhã eu fazia unhas, porque eu fui no processo, sabe? Eu fui no processo. Eu fazia uma unha aqui, outra ali, era um dia em que entrava, e parte da tarde eu trabalhava. E eu fui para uma casa. Não, aí eu lembro que eu juntei o dinheiro eu ia dar na casa, só que era assim, é um depósito, eu dava o depósito e entrava. Aí o meu irmão me procurou nessa época, nessa fase, dizendo que estava querendo alguém para dividir o aluguel, se eu podia dividir com ele. Meu irmão, cara, aqueles que me viraram as costas, que me maltrataram, que fizeram mal, mas era meu irmão. Eu não sentia aquilo, eu não sou como eles, não sou como eles. Aí eu falei, é a oportunidade de eu me reaproximar da minha família. Independente, eu não tenho raiva, não tenho ódio, eu quero me aproximar. Eu fiz de tudo. Eu lutei muito para que minha família fosse unida e eu fui para lá. Só que, assim, ele arrumou a casa, eu me lembro, era uma casa que no fundo de uma outra casa, não tinha pia, não tinha chuveiro, não tinha nem o cano que tem que pôr o chuveiro. Eu me lembro que não tinha nada. Mas para quem estava na rua, passou pelo processo de rua, aquilo para mim era um paraíso. Eu encarei e falei, vamos embora. Quando eu entrei na casa, eu não vi que não tinha pia. Mas eu segui, porque eu falei, ou é aqui, ou é na rua novamente. Porque eu não vou poder ficar a vida toda na casa dela, mas trabalhando eu consigo. Eu lembro que eu trabalhava nessa padaria, e eu fui juntando dinheiro para colocar pia, essas coisas. E o meu irmão, ele passou, ele era alcoólatra também, né? Para variar. Eu me lembro que um dia ele chegou transtornado em casa, ele não chegou a vir de fato, não chegou, porque Deus, ele é incrível, realmente foi Deus que tirou aquela situação. E ele chegou num nível que eu falei, o que mais falta acontecer na minha vida? Porque meu irmão, eu me lembro que eu passei aquela noite de claro. No outro dia eu peguei meu filho e falei, vamos, vamos dar uma volta. Eu lembro que eu fui até um CRAS próximo lá de casa, próximo não era tão próximo. Fui andando, eu e meu filho, embaixo de um sol, mas um calor. Eu não sei, eu fui tentar ajuda, pedir ajuda de uma forma para que eu não voltasse para a rua. Eu não queria mais voltar para a rua, mas também não ia conviver com ele naquela casa, naquela situação, mas depois de tudo isso. Falei, não dá. Eu desesperada, eu me lembro que eu fui andando, andando, e eu acabei recebendo uma negativa do CRAS e eu falei, ah, Deus, eu converso muito, sabe? Eu acredito que Deus, ele está em tudo. E falei, não tem mais o que fazer. Voltando para casa, eu me lembro que eu passei numa casa, num sobrado, e estava escrito que era um centro espírita kardecista.
Eu falei, é aqui, eu vou tentar. Porque eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais a quem recorrer, não tinha mais. Eu entrei, eu me lembro que eu coloquei, na hora que a gente chega, tem que fazer um cadastro. Eu fiz esse cadastro desesperada, desesperada mesmo. Só que mantive a calma, porque não podia chegar lá gritando, ou chorando, implorando. Eu não sabia o que fazer, eu sentei. Eu só precisava tomar um passe para ver se eu precisava de alguma coisa, porque eu sou kardecista, então eu acredito naquilo. Eu lembro que ah, eles me ajudaram num nível que eles fizeram. Passei com eles, tomei o passe, me indicaram para fazer uma consulta com a pessoa que tinha. Eu fui e eu não precisei abrir a boca. Eu não precisei falar nada do que estava acontecendo comigo, no momento algum. Ele falou, ela falou, daqui você não sai. Hoje você vai para sua casinha. Confia em mim, confia em Deus. Eu lembro que eu falei, cara, não pode ser real. Até que ponto ela vai me ajudar? Na minha cabeça, eu já não confiava mais nas pessoas, não confiava. Quem dera acreditar numa coisa para mim é sobrenatural, para as pessoas que não entendem é sobrenatural. Acabou tudo, eu lembro que era umas 2 e pouco da tarde, só sei que acabou tudo quando foi 7 horas da noite, eu estava dentro da minha casa com fogão, geladeira, tudo que uma casa precisa, assim, não no luxo, sabe, mas tudo que era doado. Eu sei que fizeram uma movimentação, alugaram uma casa, colocaram tudo que eu precisava dentro daquela casa. E aí eu tive segurança, a gente fala, hoje eu vou dormir tranquila, que nada de mal, de ruim vai acontecer mais comigo. O sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida. Eu agradeço assim, imensamente. Arrumei um bom trabalho, fui trabalhar na casa de umas pessoas, de uma senhora que eu tomava conta, porque eu sou cuidadora de idosos. Eu fui tratada como filha dentro daquela casa, como nunca ninguém me tratou. Acolheram a mim, acolheram o meu filho. Eu não esqueço deles. Ela já faleceu, a senhorinha, mas as filhas dela até hoje são minhas amigas. Eu gosto, assim, demais delas. E eu me lembro que eu fui me perdendo, sabe? Durante esse tempo todo, é, eu lembro que eu passei, ela faleceu e eu falei, e agora, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Se que passaram 1 ano e pouco, eu acabei entregando a casa onde eu morava, porque eu não ia ter condições de pagar o aluguel. E fui morar voltei para São Lourenço, aquela cidade que era vizinha que eu morei com meu irmão quando meu pai faleceu. Acabei voltando para São Lourenço da Serra e sonhei com uma torta, meio assim, mas eu vou falar, eu sonhei com uma torta, né? E através daquele sonho eu falei, eu vou investir nisso, porque eu gosto de cozinhar, gosto mesmo de cozinhar. E eu acabei pegando aquela torta, usando aquela torta para para vender. Ali eu conheci o poder de Deus mais uma vez na minha vida, porque eu vendia muito bem. Eu fiz clientelas, eu consegui ter um pouquinho mais de falar agora, respirando, agora estou trabalhando por mim, eu estou fazendo por mim, e eu consegui me reerguer. Morei na casa eu lembro que era uma vila, uma mini vila, só de famílias. Só tinha gente da família, entre eles eram irmãos, tios, primos, e eu era a única agregada ali. Mas eu fui muito bem recebida ali. Eu fui muito bem recebida. Me tratavam como família, sabe? Eu era da família, todo mundo me tratava bem ali. Eu lembro que eu consegui crescer um pouquinho. Eu já pagava o meu aluguel, eu já conseguia pagar as minhas contas, eu conseguia dar um pouco de, de melhor para o meu filho.
através do meu esforço, era eu vendia na rua andando, vendia pela internet, mas eu consegui fazer minha parte. Vendia. E saía bem. Pessoas procuravam mesmo. Eu lembro que o meu irmão, que morava em São Lourenço da Serra, entrou em contato comigo e falou: Ó, a casa lá da praia. Minha mãe e meu pai faleceram, deixaram uma casa na praia, né? A casa lá da praia, ela vai ficar desocupada. E você não quer ir para lá? Lá você pelo menos não paga aluguel. Eu relutei, falei: Não, estou bem aqui, eu quero ficar por aqui. Mas aí eu pensei: eu posso fazer o que eu estou fazendo aqui lá. Aí eu pensei, eu falei: Ah, eu vou tentar. Eu lembro que eu tentei. Eu fui morar na praia, deixei essa casa, entreguei a casa e fui morar na praia, porque eu sei que ali eu não ia pagar um aluguel, e não é barato um aluguel hoje, para quem está recomeçando a vida, não é fácil. Eu me lembro que eu fui para lá e, e comecei a vender as minhas tortas, minhas coisas na praia. E logo que eu cheguei, entrou a pandemia. Logo que eu cheguei, entrou a pandemia e a sorte é que eu não pagava aluguel, né? A minha sorte é que eu não pagava aluguel. E eu sei que eu segui ali. Não foi fácil, foi um período difícil, porque ainda passando pelo processo do, do câncer. O câncer, ele ainda não, ele ainda faz parte da minha vida. Por que eu falo isso? Porque, assim, eu luto há um tempo para conseguir o meu acompanhamento. E com esse processo de vem para cá, muda para lá, vai para cá, muda para cá, eu desestruturei, não tinha uma estrutura, um endereço fixo, algo. Eu me lembro que eu perdi o acompanhamento. Eles me negaram acompanhamento no início da pandemia, no final da pandemia. Mas eu estou lutando até hoje para isso. Eu acredito que é algo que vai se resolver. Eu vou conseguir alguém que me ajude nesse processo, porque eu preciso desse acompanhamento, nunca foi feito. As coisas foram melhorando. Novamente, eu acredito que eu já estava estável, já estava. Eu baixei novamente o aplicativo do Tinder e eu conheci o meu atual marido, que é o Marcos, e que foi uma bênção na minha vida, de verdade. Eu fui acolhida por ele de uma forma muito incrível, como a família dele me acolheu como se eu fosse da família. Hoje eu posso falar para você, eu tenho família. Hoje tem almoços reunidos, tem festas de aniversários, tem acolhimento dos meus filhos. Hoje eu moro com ele, tenho meus gatinhos, tenho minha cachorrinha. Hoje tenho tudo aquilo que eu tinha e perdi. Hoje ficou. Tem 3 anos que eu estou com ele. Ele é uma pessoa incrível, que entende os meus traumas, que entende o meu jeito. Às vezes é difícil para ele, como eu entendo também, mas Deus colocou na minha vida uma pessoa que eu não tenho como explicar. Ele é. A gente luta junto. Agora ele abraça os meus sonhos e eu comecei a trabalhar com vendas de pastel, a gente montou uma marca. Comecei com café da manhã na feira. Eu tive a ideia, vou vender café da manhã para os feirantes e um bolinho, e isso foi crescendo, que virou uma banca de lanches. Hoje eu estou. Deus tocou novamente na situação, fui convidada pelo secretário da Cidade de Turismo para trabalhar lá. Eu estou começando minha vidinha, minha história novamente, sem cansaço, porque eu vou recomeçar quantas vezes for necessário, mas eu posso dizer que hoje a minha vida tem um sentido e eu acredito que valeu a pena todo o processo, porque eu aprendi a dar valor em coisas pequenas.
de verdade. É claro que o processo é esse, você está sempre desenvolvendo para poder crescer, né? Ninguém consegue. Me faz muita falta, sabe? A minha mãe, meu pai, minha família que eu tinha. Só que ela não é aquilo tudo. Meu pai e minha mãe sempre foi a minha estrutura, independente do meu pai ter aquele processo dele de ele teve, mas eu ainda posso dizer para vocês, eu amo os meus irmãos, por mais que eles não acreditem, mas eu hoje preferi a minha paz, sabe? Prefiro minha paz, eu prefiro viver eu aqui longe de tudo, continuo fazendo o que eu posso por de longe, que é orando por eles, pedindo a Deus para que eles estejam bem onde quer que estejam, fazendo o que quer que seja, mas eu preferi a minha paz. Eu aprendi que não vale a pena você se anular, você está sempre implorando amor, atenção, carinho das pessoas, porque não é assim. Se não é dado de coração de verdade, não é válido. Eu aprendi que o abuso da parte dele foi. Eu acho que hoje, tudo que ele fez foi. Ele vai aprender. Acredito que Deus vai mostrar para ele o caminho certo, ele vai aprender. Eu não tenho mágoa dela, dele. Há uns 6, 7 meses atrás, ou mais até, eu acredito, ela entrou em contato comigo me pedindo perdão pelo que ela fez. Ele fez a mesma coisa com ela, ou parecido. É uma minha vizinha que ficou com ele. E ela me pediu perdão e ela disse para mim que não entende por que isso aconteceu, mas eu acredito que é Deus. Eu acredito que a lei do retorno existe. Se você faz o bem, ele volta. Você fizer o mal, também vai voltar. Eu acredito que esse cenário todo dessas pessoas que passaram pela minha vida, alguns foram para aprender a amar, outros foram para aprender como não amar, como não agir, como não ser. Eu acredito que hoje eu posso falar para você, eu estou em paz comigo mesmo. Hoje eu estou feliz comigo, hoje eu me conheço bem melhor. Hoje eu não aceito um não da vida como só um não. Hoje eu sei o porquê do não chegar até mim. Hoje eu aprendi a dizer o não, porque eu não sabia dizer não. Eu era ponto pronta para todos, a todo momento, e não olhava para mim. Hoje eu posso falar para você, eu não aceito pouco para minha vida, porque eu não mereço pouco. Eu mereço muito mais. Não vou fazer nada, um movimento que seja para estar na sua vida, se você não quiser que eu esteja lá. Se você quiser que eu esteja lá, eu vou estar, mas tem que ser recíproco, senão não. Então eu prefiro viver a minha vida da forma que eu estou vivendo. Hoje eu moro no interior de São Paulo, não tenho contato com ninguém da minha família, não tenho, assim, esporadicamente com uma irmã, eu falo no WhatsApp, não tenho contato com nenhum amigos, que eu achava que eram amigos, porque foi uma torre, aquele efeito dominó, quando eu estava no processo, a gente sabe que a gente vai precisar das pessoas, e conforme o dominó vai caindo um a um, você tira o primeiro, cai todos. Não sobrou um na minha vida para falar, aquele ali estava lá. A única pessoa que ainda tenho contato é aquela minha amiga de infância que me acolheu. Ele é hoje um rapaz de 17 anos, vai fazer 17 no mês que vem. Eu sei que é suspeito, eu sou mãe, né? Eu sei que é suspeito, mas ele é um filho incrível, ele é um filho amado. Ele é assim, apesar de tudo que nós passamos, porque ele passou comigo todo esse processo. Ele estava comigo todo esse processo. Ele é amável. Ele não é uma pessoa que foi machucada e devolve. Ele é amável o tempo.
o tempo todo, a cada 5 minutos, mãe, te amo, um beijo. Tem alguns traumas, ficou alguns traumas marcados nele também. Não tem como falar que ele vai passar por isso. Mas, assim, ele é bem evoluído nesse sentido. Acredito que ele é bem evoluído. É um pouco preguiçoso, mas eu acredito que faz parte da idade, né? Mas percebo que ele faz, ele se esforça muito para poder estar sempre me agradando, sempre me. Ele é muito, sei lá, eu acredito que tenha machucado ele. Nós estamos passando por um processo de psicólogo, eu e ele, para ver, porque assim, fica marcas, fica traumas, e eu acredito que eu preciso pôr para fora. Eu acredito que tá gravando isso aqui, tá me ajudando imensamente a botar para fora aquilo tudo que eu nunca tive coragem de dizer, aquilo tudo que eu nunca tive. Eu precisava me despedir, sabe? Disso, dessa história. Eu precisava me despedir dessa história. Porque ela ainda faz parte da minha vida, não no lado bom. E eu acredito que com ele é a mesma situação. Ele não gosta muito de falar sobre esse assunto. Quando fala é rápido, mas ele não gosta, ele não volta para aquela situação. E eu não me vejo, mesmo hoje estando leve, estando bem, tranquila, ainda consigo voltar lá e aquilo ainda me machuca. Por não ter sido acolhida, por não ter sido, sabe? Tem um contexto todo em cima dele. Então, ele é o meu apoio, junto com ele, Caio Marcos, e são as duas figuras que, que, infelizmente, eles vão ter que me suportar. Eu sou assim, eu sou essa pessoa, eles vão ter que me aguentar na vida deles. Você gostou dessa história? Quem faz esse canal são mulheres reais, como você. Se una a nós nessa missão de fortalecer mulheres que estão sofrendo as suas relações e mostre que elas também podem dar a volta por cima, construir uma nova história. Quer contar sua história de divórcio no nosso canal? Basta preencher o formulário de agendamento de gravação que está aqui na descrição desse vídeo. Juntas somos mais fortes. E o nosso próximo vídeo é a história da Karine, uma mulher que perdeu tudo no divórcio e teve que se tornar garota de programa. Não perca! E aí você sabe como é que é, né? Não sei se você tem filhos, mas é muito intenso, né? O primeiro ano da criança. Você não dorme direito e as nossas brigas foram se intensificando, né? Só que meu ex-marido, ele é um cara que, assim, hoje, né? Eu vejo, assim, muito manipulador. Então, assim, ele manipulava muitas situações, né? E se eu não tivesse doente quando eu conheci ele, porque eu estava doente, né? De tantas violências que eu vinha passando na minha vida, né? Ele teria feito coisas muito piores comigo, né? Eu lembro, assim, que ele tentou transar comigo e com uma amiga minha. Ele adicionava minhas amigas no Facebook, né? E só que como eu tava com aquela coisa, aquela raiva de tudo que tinha me acontecido, eu ia pra cima mesmo, sabe? Pai, por que tu tá fazendo isso? Eu ia mesmo, sabe, com aquela fúria. Nossa, de novo. E chegou um dado momento, né, assim, que eu peguei mensagens, né, posteriormente, né, dessa briga que eu tive com ele antes de ficar grávida, mas isso já tá grávida, com uma outra mulher. Então, assim, ele sempre manteve contatos com outras mulheres, ele sempre tentou fazer coisas. Só que até então, para mim, eu não percebia nada. Para mim, eu era louca, porque sempre foi posto assim. Você tem um problema, você é a louca. Sempre foi posto assim. E eu, não, Karine, tu é a louca, tu é a louca. Então, eu fui internalizando isso, que eu era a louca, eu era o problema ali.